família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo pro canal, vídeo de segunda-feira, né, cara? Essa segunda-feira aí de data FIFA sem nenhuma informação aí importante, sem nenhuma informação contundente. A seleção brasileira só joga amanhã, mas a gente vai bater um papo aqui pra gente falar de Vasco, né? Pra gente ter uma conversinha aqui sobre Vasco da Gama, alguns assuntos aqui meio que relevantes. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí que deixem o joinha, o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o vídeo na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, gente. Vamos falar de Vasco aqui de uma maneira aqui mais descontraída, né, cara? Para o vídeo ficar atrativo, para o vídeo não ficar chato, né? Primeiramente, queria falar do vídeo de ontem, tá? Eu vi o YouTube hoje mais cedo, aí de manhã, todo esquisito, todo estranho, não conseguia fazer edições, achei que estava tendo algum problema, até mesmo por causa do vídeo de ontem. Pedi desculpa, tá, gente? Muita gente aí, deve ter gente de idade que assiste os vídeos, né? Eu sei que meu canal não tem grande impulsionamento por enquanto, né? Mas algumas pessoas devem ver, poucas pessoas devem ver, mas veem, né? E essas pessoas não merecem, de repente, escutar um monte de palavrão, um monte de palavra chula. Eu peço perdão às pessoas que viram esse vídeo de ontem. Eu cheguei ontem meio por conta já em casa. Estava numa confraternização, um aniversário que eu fui, né? E resolvi gravar um vídeo só de noite, porque não tinha quase notícia nenhuma, como hoje também não tem. E resolvi gravar um vídeo ontem à noite quando eu cheguei, porque eu vi ali, cara, que eu pensei assim, eu falei, porra, mais tarde, de repente tem alguma coisa relevante para falar. E dito e feito, cara, porra, subiu esse negócio aí desse Rodrigo Capello, desse jornalista, inclusive, porra, acabei de ver um outro vídeo dele, eu vi o vídeo, na verdade, né, num canal aí de WhatsApp, da onde foi que ele falou aqueles absurdos todos, né? Aquela declaração dele infeliz sobre a venda da SAF do Vasco. É um podcast lá de um cara lá que ele fica ali fazendo churrasco, como se estivesse ali numa área gourmet, na casa do cara, fazendo churrasco. E ele aparece lá comendo churrasco, comendo carninha, o cara cortando lá, e ele comendo carne, e falando com a boca cheia de carne, sabe? Da SAF vascaína. O cara falou, cara, que quem vai comprar a SAF do Vasco é um grupo, cara, da família Lamáquia. Pô, pelo amor de Deus, cara, como é que o cara mandou um absurdo? Ele tá praticamente aí, cara, reverberando o que esse Mauro César Pereira aí, esse mulambo desse Mauro César Pereira, fica falando aí aos quatro cantos do mundo, cara. É praticamente isso, ele tá reverberando o que o Mauro César anda falando por aí. Que quem vai comprar a SAF vascaína é a família Lamáquia. Não tem nada de família Lamáquia, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo muito grande, cara. Isso aí é uma coisa seríssima, cara, tá? Porque ele está desinformando as pessoas. Ele, na posição de jornalista, que ele deveria informar as pessoas, passar a verdade para as pessoas, e na verdade ele está passando desinformação, cara. Isso é seríssimo. Isso daí é seríssimo, tá? Que ele conta uma história de que o Vasco está sendo comprado por um grupo ou por uma família, cara, da Crefisa. E que não é, cara. Que não é. E o cara não se dá o trabalho de ir lá e pesquisar e ver que não existe família Lamáquia comprando Vasco, cara. É o filho do José Roberto Lamáquia com o patrimônio dele, cara, com o dinheiro dele, com a grana dele, que eu nem sou a favor. Eu nem sou a favor do Vasco ser vendido para ninguém, nem para Lamáquia, nem para ninguém. Eu acho que o problema do Vasco é gestão. Entendeu? Então, o que essa diretoria está fazendo do Pedrinho é terceirizando o problema de gestão que o Vasco sempre teve por anos
para outras pessoas. É isso que o Pedrinho está fazendo. Porque para investir 2 bilhões em 5 anos, que nem 700 milhões vai para o futebol do Vasco, né? Vai vender para quê? Então não precisa vender, porra. Porque o Vasco já fatura isso normalmente, com patrocínio, com bilheteria. É só ter um patrocínio master aí, Pedrinho, né? É só ter um patrocínio master aí, Pedrinho, que você ainda não arrumou o patrocinador master, né? Que o Vasco aí vai ter uma receita aí todo ano aí de 500 milhões, cara. Entendeu? Bilheteria, venda de camisa, agora tem Nike. Porra, vai vender pra quê, cara? Bom, enfim, né? Só que quando chega um fanfarrão desse, como esse Rodrigo Capello, e vem dando porrada, né? E vem criticando, e vem falando que, porque eu não vejo um jogo entre Vasco e Palmeiras que alguém vai entregar para alguém. Eu não acredito nisso, né? O meu medo é que, por exemplo, eles vão pegar e vão fazer um investimento numa melhoria no estádio do Vasco. Aí o palmeirense vai questionar por que não fez no do Palmeiras. Aí vai vir um jogador pro Palmeiras e o vascaíno vai questionar por que não veio pro VAR. Vai porra aí que o parta, cara. Porra, olha a história que você tá contando, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E esse jornalistazinho aí, esse jornalista mequetrefe aí, desse Rodrigo Capello, ele foi o mesmo que se meteu nas eleições do Vasco em 2020, cara. Ele deu opinião, ele opinou e ele se colocou de um lado, cara. Ele escolheu um lado nas eleições do Vasco. Ele não só opinou, mas como ele escolheu um lado, tá? Que aquelas eleições elas foram para a justiça, mas elas foram para a justiça de maneira totalmente errada. Porque a justiça passou por cima do estatuto do clube. A justiça ratificou uma eleição online que não era para existir, cara. Que aquilo ali não tinha no estatuto, não. Eles passaram por cima do estatuto. E outra, a alegação para judicializar a eleição, para que fosse uma eleição online, que era lá o Coronga, né? Negócio de aglomeração, essas coisas, não se sustentava. Porque no ano seguinte teve eleição municipal e São Januário foi um colégio eleitoral nas eleições municipais. Então não se sustentava, cara. No ano seguinte ou no mesmo ano, acho que foi no mesmo ano, tá? Então não se sustentava essa narrativa. E ele se colocou de um lado, ele criticou o Levenciano. Cara, não é que eu fique defendendo o candidato, não, tá? Assim, na época eu vi o projeto do Levenciano muito bom, eu queria pagar para ver se ia dar certo ou não. Talvez não desse. E eu ia criticar da mesma forma, como critiquei qualquer um, tá? Eu não sou torcedor de candidatos, eu só acho que o que fizeram com ele foi sacanagem, como se ele tivesse, da mesma forma que se ele tivesse feito isso com outro candidato, o rival, eu também iria achar sacanagem, ia mudar a minha posição totalmente sobre o Levenciano, cara. Se o Levenciano usa desse tipo de artimanha nas eleições para se eleger, eu mudaria de opinião na mesma hora. O Levenciano não seria mais a minha preferência, porque eu prezo muito, cara, a honestidade. Eu prezo muito a integridade da pessoa, sabe? Além de eu, de repente, ser a favor do projeto dele, né? Para mim, ele tinha que mostrar também honestidade no que está falando, né? No comportamento dele. Agora, se ele fizesse uma sacanagem, eu já ter outro tipo totalmente de opinião sobre ele, cara. Eu ia mudar totalmente minha opinião. Entendeu? Aí, o cara convence a torcida, os sócios, né? De que o Salgado ganhando as eleições foi uma boa coisa, que vendeu o Vasco foi uma boa coisa, sabe? Uma gestão que jogou o Vasco para a segunda divisão, para a Série B de sacanagem, deixou o time na Série B no ano seguinte, de novo, sem subir para a Série A, sabe? E, porra, cara, vocês achavam que ia dar certo essa venda do Vasco para 777? Vocês achavam? As pessoas que estiveram por trás dessa venda, vocês acharam que realmente ia dar certo? Vocês acham que quando uma coisa começa errada, tem como dar certo lá no final? Não tem, gente.
Quando a coisa começa com canalice, com sacanagem, não tem como dar certo no final. Não tem, eu já sabia que ia dar merda. E esse repórter aí, esse jornalistazinho aí do GE, ele, né, iludiu o torcedor do Vasco, assinando embaixo disso tudo aí. E agora ele quer se meter de novo, cara. Para quem que o Vasco vai ser vendido, para quem vai deixar de ser vendido, se vai ser vendido, se não vai. Ele quer se meter de novo na vida do Vasco. Deixa o Vasco em paz, cara. O Pedrinho mandou recado para ele, mas mandou certíssimo, cara. Assina embaixo no que o Pedrinho falou para ele. Ainda bem que você não faz parte da gestão, pelo menos da minha. Entendeu? Que lá atrás você se meteu na vida do Vasco, agora tá querendo se meter de novo. Porra, esquece o Vasco. Rodrigo Capello, esquece o Vasco. Você não é vascaíno, cara. Você nunca foi vascaíno. Você fala que é um paulista que torce pro Vasco, mas na verdade você nunca foi vascaíno, cara. Você só torceu pro Vasco para contrariar teu pai. Você falou isso, cara. Que teu pai largou a tua mãe. Teu pai deu um chute na bunda da tua mãe. Traiu ela com outra mulher. Aí você, para fazer raiva para ele, porque ele é São Paulino, você decidiu torcer pro Vasco, que o Vasco era a sensação do momento na época, só por isso. Só por isso. Então tu nunca foi vascaíno, cara. Nunca. Nunca. Tá? Esquece o Vasco, cara. Esquece o Vasco. Pelo amor de Deus. Gente, vamos falar um pouquinho de alguns assuntos aqui. Não tem nada relevante não, tá? Eu soube agora há pouco, que o Vasco fez um jogo treino no sábado contra o Olaria, tá? E o Vasco venceu de 2-1 lá no CT Moacir Barbosa. Não foi divulgado a escalação e nem quem fez os gols do Vasco na partida, tá? Quem estava lá era o Léo Lima, que o Léo Lima ele é coordenador técnico do Olaria, e tirou foto lá com o Pedrinho. Vou postar a foto aqui para vocês, ó. O Léo Lima, né, ex-Vasco, jogou no Urubu também, né? Tirando foto ali com o Pedrinho, acho que chegou a jogar até com o Pedrinho, não, com o Felipe. Tirou foto com o Felipe, perdão, tá, gente? Ele tirou foto com o Felipe, que é coordenador técnico do Vasco também. E tá aqui, ó, foto do Felipe com o Léo Lima. E acho que os dois chegaram a jogar juntos, cara, no Vasco. Se eu não me engano, os dois chegaram a jogar juntos. Então teve esse treino aí, o Vasco venceu de 2-1 o Olaria, não sabe quem fez o gol, não se sabe quem foi o time titular, tá tudo sob sigilo. Gente, os ingressos da partida contra o Botafogo em São Januário, no dia 4, no sábado, né, às 21 horas, estão esgotados, tá? Tinham sido vendidos 15 mil ingressos aí até hoje e agora acabou de esgotar, esgotou agora, tá? Quem quer ir pro jogo vai ter que assistir na barreira, amigo, porque já era, esgotou, pulverizou rapidinho. Olha, saiu a arbitragem pro primeiro jogo do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central da Argentina, tá? É a arbitragem colombiana, se eu não me engano, tá? O árbitro é o Carlos Bittencourt, de 44 anos, né? O bandeirinha número 1 é o Alexander Guzmán e o bandeirinha número 2 é o John Galego, tá? O VAR vai ficar por conta do Leonardo Mosqueira, de 25 anos, é jovem, tá? O árbitro do VAR, bem jovem. E o quarto árbitro é o Vilmar Roldan, né? Quarto árbitro. Então, esse árbitro aí, esse Carlos Bittencourt, né? Carlos Bittencourt o nome dele. Ele tem 44 anos, tem experiência de apitar aí jogos importantes, finais, internacionais e tudo mais. É um árbitro experiente, tá? Vamos ver. Mário que faça uma boa arbitragem. Eu não quero ser, como é que se diz? Eu não quero que erre a favor do Vasco, também não quero que prejudique o Vasco, eu quero só que tenha uma arbitragem justa, né? E colombiano, né? De repente ele vai simpatizar com o Vasco pela quantidade de colombiano que tem no Vasco agora, né? Quem sabe, né? Olha, as rodadas 11 a 17 do Campeonato Brasileiro estão definidas, tá, gente? Olha, depois que o Vasco pegar aí o Curitiba no Couto Pereira e o Botafogo em São Januário, o Vasco vai pegar o Remo fora no dia 11/4, cai no sábado às 16h30. Depois pega o São Paulo e São Januário dia 18/4, também no sábado às 18h30. Depois o Vasco sai para enfrentar o Corinthians lá na Arena Neoquímica, dia 26/4, domingo às 16 horas, deve ser jogo da televisão, tá? E depois pega o Urubu. Atenção nesse jogo, tá? Dia 3/5, gente, marca a data aí, ó.
3/5, o Vasco enfrenta o Urubu no domingo às 16 horas. Deve ser jogo da televisão também. Virada de chave, hein? Virada de chave aí, ó, no dia 3/5, pra gente ganhar o Urubu e acabar com esse estigma. E eu acho que com o Renato Gaúcho como técnico, isso é bem possível, tá? Isso é bem possível. Vasco e Atlético Paranaense, São Januário, dia 10/5, sábado, às 20h30. Depois o Vasco vai para o Rio Grande do Sul para jogar contra o Inter, no dia 16/5, no sábado, às 18h30. E depois o Vasco pega o Bragantino, Red Bull Bragantino, em São Januário, dia 24/5, domingo, às 20h30, gente. Olha, o Vasco destinou aí 25 milhões para obras no CT Moacir Barbosa no início do ano, tá? As principais melhorias foram instalações aí da área molhada, né, que é muito importante aí para a recuperação dos jogadores, inclusive. Galera, se vocês verem um corte aí no vídeo aí meio estranho, faltou luz aqui em casa, tá? Foi isso. Tô recomeçando o vídeo, mas continuando, tá? As melhorias do CT Moacir Barbosa, né? A área molhada que eu falei, e a reforma dos vestiários aí que já foram concluídas, né? Modernização também das salas de comissão técnica e departamento de futebol. Eu tô botando a foto aí para vocês, tá? As fotos estão passando aí para vocês. E em 2024 parece que o Ramon Dias utilizava a antiga sala de imprensa para reuniões e o planejamento do time, né? Para fazer o planejamento do time. Agora não. Agora a sala antiga, ela tá... a sala antiga de imprensa, ela tá reformada também, né? Tinha uma mesa de madeira, umas cadeiras ali de madeira também, bem rústico mesmo. Agora tem um balcão bacana, tem as cadeiras novas, personalizadas aí, né? Com o escudo do Vasco, tudo bonitinho. Tô botando as fotos aí para vocês verem aí, né? Como melhorou o CT Moacir Barbosa. E, cara, 25 milhões, né, de investimento, claro, isso é muito importante, né? E é o que... Se o Vasco for vendido aí pro tal do Lamáquia, cara, é o que eles vão fazer, tá? O principal, no primeiro momento, quando eles comprarem a SAF vascaína, é investimento em infraestrutura e pagar a dívida. Vai ser isso aí. Não vai ter time forte, não vai ter jogador badalado, não vai ter jogador caro, não vai ter time com orçamento caro, elenco caro. Até porque, cara, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí vocês vão falar assim, porra, o Urubu e o Palmeiras, né? Tem um elenco fortíssimo, tanto o titular como reserva, né? Jogadores caros, jogadores renomados e tudo mais, né? Que despontam, podem despontar em qualquer lugar na Europa, inclusive, né? Deu certo com eles? Até agora deu, tudo bem. Mas o Vasco montar um time forte de elite, cara, não quer dizer também que vai dar certo igual tá dando com eles, não. Às vezes o Vasco montando um time ali, né, com a metade da folha salarial que eles têm, talvez possa dar mais certo do que está dando certo com eles agora. Tá? Futebol tem muito essas coisas. Futebol tem muito essas coisas, tá? Então, no primeiro momento, cara, o Lamarck, aí, o Marco Lamarck, ele não vai comprar o Vasco e não vai montar time poderoso, não. Vai ter uma melhora? Vai ter uma melhora significativa? Creio que vá. Creio que vá, que eles vão contratar jogadores aí melhores aí em determinadas posições que estão carentes aí, que o Vasco precisa, que o Renato já falou. Agora, contratar jogador a nível seleção e jogador lá de fora por 40 milhões, igual o Urubu fez aí com o Paquetá, igual o Palmeiras está fazendo aí com o John Arias, fez com o John Arias. Agora parece que o Urubu está indo atrás do Luiz Henrique, né? Que vai sair do Zenit lá, 40 milhões de euros também. O Vasco não vai fazer essa loucura no início. Não vai, tá? Tirei o cavalinho da chuva, já falei para vocês. Gente, talvez eu volte com um vídeo aí de noite. Se tiver alguma notícia relevante, eu falei que ia fazer 2 vídeos por dia agora, né? Esse vídeo deve subir aí por volta de 5 horas da tarde. Eu até consegui me organizar melhor hoje, mas acabou que eu estava tentando colher notícia aqui para vocês, para poder fazer um vídeo, e não tinha, e por isso demorou um pouco. Então vai subir aí por volta de 5 horas da tarde.
E talvez eu venha com outro vídeo lá para as 10 horas, 10 e pouca. Vou ver. Se aparecer alguma coisa relevante, eu trago aqui para vocês. Fiquem com Deus. Desejo aí uma segunda-feira abençoada, um resto de semana abençoado. Saudações vascaínas. Eu fui.